poderosamente o nome de Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Jesus, És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. adora Jesus. És o Senhor de todos os povos, Te proclamarei. Proclame a Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Só a Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. E eu não vou parar de ao mundo anunciar do teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou até que o mundo inteiro ouça. Levantarei a voz, compartilhar eu vou até que o mundo inteiro ouça. Ele é o único digno. Todo no mundo, só Jesus. Tu andaste sobre as águas, acalmando o bravo mar, dando ordem às montanhas, mostrando como orar. Recebeste pecadores e o cego pôde ver. Corações tu restauraste, deste vida ao que morreu. Oh, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, mais que esperamos, para sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Com autoridade falas, libertando o pecador, e os nossos pés lavaste, sendo Deus que se humilhou. Carregaste a nossa culpa, teu olhar nos alcançou. Com misericórdia e graça, o caminho é o amor. Perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus, mais que esperamos, sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso,
Declare agora na sua casa. Maravilhoso, mais que esperamos. Espere em Jesus. Para sempre és Deus, suficiente Deus. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. O meu nome é Fernando. Eu tenho uma grande alegria de estar de novo aqui com você para a gente poder falar das lições do Celebrando Restauração. Um programa que, para a minha vida, foi um divisor de águas. É quem eu era antes do Celebrando e quem eu sou depois do Celebrando. E eu acredito que para você pode ser isso também. Eu conheço vários amigos meus e amigas minhas que têm exatamente essa mesma experiência. Por quê? Porque o Celebrando nos ajuda a termos um relacionamento muito próximo com Deus. Nos ajuda a gente viver um dia de cada vez debaixo da graça dele. O que na verdade transforma a nossa vida é a graça de Cristo. É esse relacionamento pessoal que a gente tem com ele. É a gente entender que a nossa identidade é de sermos filhos e filhas amados dele. E o Celebrando nos ajuda a caminhar dentro de tudo isso. Nós temos 12 passos em que a gente baseia todas as nossas lições e eu gostaria de ler esses 12 passos agora para você. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Hoje nós estamos na lição Reparações, que está baseada no passo 8. Essa é a segunda lição, a do passo 8. E o passo 8 ele diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. É o que diz o texto de Lucas 6, versículo 31. Então, no passo 8 e no passo 9, a gente trata dessa questão toda das reparações, que é onde entra a questão do perdão, tanto o perdão que eu preciso pedir, quanto o perdão que eu preciso receber. E a gente reparar, literalmente, consertar, reparar as nossas relações com as outras pessoas. Então, até o passo 7, a gente estava olhando muito o nosso relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo, e aqui, no 8 e no 9, do 8 para frente, 8 e 9, muito a gente vai olhar e a gente está olhando na relação com o outro, tá bom? E essa relação que a gente tem. A gente já identificou, tá? Já identificamos os danos que causamos, a quem causamos e as pessoas que nos prejudicaram. Então, nas listas que nós fizemos na lição passada,
A gente já fez isso, a gente já fez a lista com as pessoas e o que aconteceu. Então como é que você faz a lista? Você coloca o nome da pessoa e o que aconteceu do lado, tá bom? Então as pessoas que nos prejudicaram, o que elas fizeram, as pessoas que eu prejudiquei, o que eu fiz e eu mesmo e o que eu fiz para mim mesmo. Então foram aquelas 3 listas que a gente fez. Isso a gente já fez, tá bom? Agora nós precisamos compreender melhor o que significa ter essa questão da disposição para fazer a reparação. Você fala, tá bom, eu já fiz a minha lista, mas eu preciso fazer mesmo? Como é que é essa questão de eu me dispor na vida ou nas mãos de Jesus Cristo, tá bom? E aqui que a gente vai olhar essa questão muito mais fundo nesta lição. O que quer dizer eu ter essa disposição de fazer a reparação? A reparação mesmo é um pouquinho para frente, passo 9 e ao longo aí da nossa caminhada, tá bom? Mas eu preciso parar e olhar assim, para ter a disposição, eu preciso entender como prejudiquei as outras pessoas, tá bom? O que eu fiz que prejudicou as outras pessoas? Então aqui vem algumas dicas muito bacanas para você conseguir fazer esse processo. Quando causamos dano físico, moral, relacional, mental, emocional ou espiritual na outra pessoa? Quando que aconteceu isso? Será que aconteceu mesmo? Quando que aconteceu isso? Tá bom? Como os nossos traços de personalidade prejudicaram ou incomodaram os outros? E para eu conseguir fazer isso, eu preciso me colocar no lugar do outro, que é o que a gente chama da empatia, né? É muito eu olhar e falar assim, puxa, eu preciso me colocar no lugar do outro para eu entender como que ele se sentiu. E entender como muitas vezes o meu defeito de caráter, o meu pecado, o meu problema causou dano no outro. Quer ver? A gente tem aqui um quadrinho que a gente fala um pouquinho da nossa atitude e do sentimento no outro. Imagina então que a sua atitude é uma pessoa sempre de mau humor. Você sempre está de mau humor. Você sempre está de mau humor. Sempre está de mau humor. O que isso pode causar no outro? Pode causar ira. Por quê? Porque estar do lado de uma pessoa que está sempre de mau humor enche a paciência. Gera ira, gera raiva. Você entendeu? Então, mas o que o outro tem a ver que eu sou rabugento, eu sou de mau humor? Né? Tem a ver que você não é uma ilha. Você se relaciona com as outras pessoas. Tem a ver que você vive em família, você vive em comunidade. Então, sim, o seu mau humor o tempo inteiro pode gerar ira na outra pessoa, entre outras coisas, tá bom? Aqui é um exemplo. Qual outro? A sua atitude mentira. Você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa que mente. E você mente, você nem sabe direito por quê. E tem gente que mente tanto que até acredita na própria mentira. Eu conheci um rapaz uma vez que ele falou, Fernando, eu mentia tanto, eu contava tanta coisa diferente para tanta gente diferente que eu nem sabia que história de mim eu tinha contado para aquela pessoa. Por quê? Porque ele vivia uma mentira, tá bom? Qual que pode ser o sentimento gerado no outro? Falta de segurança emocional e falta de paz. Viver com uma pessoa que mente é super difícil. Você nunca sabe que chão que você está pisando. Gera uma baita insegurança. Imagina uma esposa que vive com um marido que mente. Ela nunca sabe onde ele está. Ela nunca sabe se ele está ou não está sendo fiel a ela. Então gera uma insegurança muito grande. Imagina você trabalhar com uma pessoa que mente. Você nunca sabe se você pode confiar nele. Você nunca sabe se o que ele está falando é verdade ou não. Gera muita insegurança. Então entenda, se você é uma pessoa que mente, a outra pessoa sofre. E vai sofrer com falta de segurança e vai sofrer com falta de paz. Que mais? Conduta sexual egoísta. Não, eu quero quando eu quero, você precisa me satisfazer. Ah, se você não me satisfizer, eu vou buscar alguma coisa fora. E você tem esse tipo de conduta ruim, o que gera na outra pessoa? Gera frieza e baixa autoestima. Por quê? Imagina você viver com uma pessoa assim. Puxa, ele me usa. Ela me usa. Ela só me quer quando ele quer. Sabe? Então, claro que vai gerar frieza. Né? É claro que vai gerar baixa autoestima. É ruim para a vida da pessoa. Que mais? O último exemplo que a gente tem aqui. Dominação pelo controle e instruções minuciosas. Você é tão
tão controlador que você tolhe a pessoa. Não faça isso, não faça aquilo, daquele jeito, não é assim, não é assado. O que gera isso? Gera insegurança ou pode gerar irritação. Você já tentou cozinhar na casa de uma pessoa que cozinha bem? E a pessoa fica do seu lado ali, olha, não corta a cebola desse jeito, não coloca esse tanto de sal, olha, não é isso, não. Ah, vem cá, cozinha você, faz aí, não é? Não dá vontade de você fazer isso? Então, se você é uma pessoa muito controladora, entenda, enche a paciência ficar do lado de uma pessoa controladora. Não adianta, você não vai conseguir controlar outra pessoa. Além de não conseguir, sabe o que você vai fazer? Encher a paciência dela. Sabe o que ela vai ficar? Irritada. Vai te mandar para casa do chapéu. É isso que vai acontecer. Então, ou pode gerar insegurança na pessoa, né? No seu filho. Você a vida inteira diz para ele, faz isso, faz aquilo outro, daquele jeito. Você não dá liberdade para o seu filho, que ele cresce uma pessoa insegura. Ah, minha mãe não está aqui comigo. O que eu vou fazer? E o pior é que muitas vezes os pais fazem isso mesmo. Não, eu quero que ele esteja debaixo do meu cuidado. Ah, tadinho dele. O cara tem 35 anos, a mãe está falando, ah, coitadinho dele. Não adianta. A sua atitude diante daquilo, se você é uma pessoa extremamente controladora, pode gerar esses problemas na vida do outro. E você entendeu? Que para eu entender se essa questão da reparação, para eu me dispor a fazer essa reparação, eu preciso entender o que o outro sofre. Eu preciso entender aonde está a dor do outro, sabe? A gente precisa entender onde o nosso inimigo chora, aonde a outra pessoa chora. Não estou dizendo que tem obrigatoriamente que ser o inimigo, mas se nós conseguirmos nos colocar no lugar das outras pessoas, mais disposição e prontidão encontraremos para fazer nossas reparações. Então essa questão de colocar-se no lugar do outro, de ter empatia, é extremamente importante para que você consiga fazer as suas reparações, para que você consiga perdoar e para que você consiga ter uma vida muito mais liberta, com muito menos peso e muito mais alegre de ser vivida. Olha o que diz o texto de Lucas 6, 31 a 36 na versão A Mensagem. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Digo a vocês, amem seus inimigos. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para os outros, pois o nosso Pai age com bondade. Então, do mesmo jeito que você quer ser tratado, trate o outro. E olhe para Cristo, olhe para Deus e veja como Ele trata você. E trate da mesma forma as outras pessoas. Tá bom? Agora, o que significa fazer reparação, então? Fazer reparação significa, primeiro, mudar. E isso é muito legal. Não é só você chegar lá e pedir desculpa, tá bom? A desculpa, o pedido de perdão faz parte. Mas é necessário ter mudança. Puxa, meu filho, eu te peço perdão porque eu fui negligente no tempo que eu só trabalhava e não dei atenção para você. Mas agora, dê atenção para ele. Puxa, eu te peço desculpas porque eu mentia. Eu te peço perdão porque eu menti para você. Agora, pare de mentir. Ah, eu te peço perdão porque eu, por uma forma negligente, gastei todo o dinheiro da nossa família. Para de gastar o dinheiro. Você entendeu? Então é necessário, para existir uma reparação, é necessário realmente ter uma mudança de conduta, tá bom? Não é simplesmente você pedir perdão, tal, e logo depois voltar a fazer aquilo que você sempre fazia. Olha o que diz João 8, versículo 11. Jesus disse, pois eu também não condeno você, vai e não peques mais. Você vê claramente, esse aqui é o encontro, de Jesus com a mulher pega em adultério. Ele chega para ela e fala assim, cadê os seus acusadores? Todo mundo tinha ido embora. Fala assim, olha, não tem ninguém para te acusar, eu também não vou te acusar, mas mude a conduta da sua vida, tá bom? É sempre assim. Então,
para fazer uma reparação, o primeiro ponto é que precisa ter mudança. Que mais? Segundo ponto da reparação, aceitar os danos que sofremos dos outros e que causamos nos outros, tá bom? Então eu preciso aceitar isso, porque quando eu aceito isso, né, produz arrependimento genuíno dos nossos erros e desejo de viver em paz. O nosso passado não é nosso inimigo, podemos abrir mão do ressentimento e da amargura. E aceitamos o nosso passado como parte da nossa vida e fazemos as pazes com ele. É muito interessante, né, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade realmente de se perdoar, de olhar o passado, e eu digo para elas o seguinte, olha, se você voltasse para o passado, para aquele momento, aconteceu alguma coisa 5 anos atrás, se você voltasse no mesmo momento, há 5 anos atrás, você tivesse a mesma idade que você tinha, você tivesse a mesma cabeça que você tinha, e você tivesse a mesma experiência que você tinha, você faria a mesma coisa. Então é injusto com você querer olhar aquela situação de 5 anos atrás com a cabeça que você tem hoje. É injusto com você mesmo. Entendeu? Então, eu preciso entender que o meu passado está lá. E eu sou o que sou hoje por conta das minhas experiências, por conta de tudo isso que aconteceu. Outro dia eu estava ouvindo a história de uma pessoa, né? E ela falava assim para mim, puxa, eu perdi tanto tempo tentando fazer tal coisa que eu acho que eu me arrependo disso. Mas eu sei que eu cheguei para ela e falei, olha, mas aquilo que você é hoje também faz parte de toda essa escolha que você teve, né? E toda a caminhada que ela teve ali naquela parte da vida dela. Então, sim, e é uma pessoa sensacional, com uma experiência de vida linda, sabe? Então, é isso, e a gente aceitar o nosso passado mesmo, como é. Puxa, mas eu sofri tanto, eu tive abuso e tal. É verdade, mas hoje você pode usar toda essa experiência para fazer o bem para as outras pessoas, né? Deixar isso nas mãos de Deus e deixar com que Ele use, tá? Mas aceitar tanto os danos que nós sofremos, quanto os danos que nós causamos nas outras pessoas. Olha o que diz Romanos 8, versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então Deus, Ele tem o poder de transformar histórias ruins em bênção. Ele tem o poder de transformar dores em alegria. Esse é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso e eu preciso acreditar nele, eu preciso ter fé nele, eu preciso deixar que Ele faça essas mudanças na minha vida, tá bom? E terceiro e último ponto daqui, o que significa fazer reparação, é que fazer uma reparação significa assumir responsabilidades. Tá bom? Paramos de focar nos outros e abrimos mão do papel de vítima. Eu não faço isso por causa do outro. Eu não fiz isso por causa do outro. O mundo, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Não, é você. Assuma responsabilidade pela sua vida. Você é responsável por você. Não faça, mude de vida. Fez uma reparação, assuma a responsabilidade e mude. Tá bom? Nos dispomos a assumir a nossa parte, abrimos mão do passado e nos movemos em direção ao futuro. E aqui tem uma outra coisa, você vai assumir a tua parte da responsabilidade, não a parte que é do outro, tá? Muitas vezes a gente quer assumir todas as responsabilidades do mundo todo, né? Eu conheço um rapaz que ele é isso, não, mas eu errei naquele momento. Eu falo, não! Ele que agiu errado com você. Você tem a tua parte da responsabilidade, mas não assuma a culpa por algo que não é teu. Tá? Então assuma só aquilo que é tua responsabilidade. E assumiremos a responsabilidade com a ajuda do nosso poder superior, Jesus Cristo, e de toda a nossa rede de apoio. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao seu padrinho, peça ajuda ao seu parceiro de prestação de contas, fale com ele. Abra o seu coração, tá bom? E deixe com que ele te ajude nessa questão aqui também de assumir responsabilidades. Então, o que a gente falou de fazer reparações, né? Significa, primeiro, mudar. 2, aceitar os danos que sofremos e que causamos. E 3, assumir responsabilidades. E olha que legal esse texto de Lucas 19, no versículo 8, a história de Zaqueu. Ele diz o seguinte, parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse, Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres,
e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então aqui é o final, né, o resultado da conversão de Zaqueu. Uma conversão genuína, porque Zaqueu ele era um cobrador de impostos, muito provavelmente corrupto, né, porque ele fala que roubou, então ele era corrupto. Então ele era um cobrador de impostos para o Império Romano corrupto, né? Então, o que ele diz para Jesus? Ele entendeu o perdão que ele teve em Jesus, ele entendeu o amor de Cristo para a vida dele e ele realmente faz uma reparação. Por quê? Porque você vê na atitude dele. A reparação não está no campo das ideias, a reparação está na atitude. E ele falou, eu vou devolver tudo o que eu roubei. Na verdade, eu vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e eu vou devolver 4 vezes mais. Ali você vê claramente que houve uma transformação na vida de Zaqueu e que ele fez as reparações da melhor forma a que a gente pode fazer. Aqui tem um chamado de atenção, né? E para você sempre entender, olha, nós precisamos conversar com o nosso padrinho e madrinha. Não saia fazendo reparação à torta e à direita. Não faça isso, tá bom? É necessário você conversar com o seu padrinho e madrinha. Por quê? Porque ele vai te ajudar a você fazer um plano das reparações. A você olhar e falar assim, vale a pena fazer, não vale a pena fazer. Por exemplo, a gente não sugere, né? A gente não fala para não fazer a reparação, por exemplo, com uma pessoa que você teve um relacionamento sexual no passado e que você hoje é casado com uma outra pessoa. Você teve um relacionamento amoroso, não é bom, quer dizer, você vai se colocar em risco. Você pode colocar o seu casamento em risco. Não faça isso. Você entendeu? Então, quando que a gente não faz a reparação? Quando dá mais problema para o outro, mas isso a gente vai falar um pouquinho na próxima lição, tá? De qualquer forma, você precisa conversar com o seu padrinho ou com a sua madrinha, tá bom? No passo 8, percebemos nossa necessidade de fazermos reparações. Damos fim ao nosso isolamento e restauramos os nossos relacionamentos. E aqui eu tenho 2 perguntas para você fazer agora no seu grupo de apoio. A primeira delas é, quais medos você tem de fazer as suas reparações? O que você está com medo? 2, que benefícios posso receber ao fazer as minhas reparações? Então, quais são os medos e quais os benefícios que você tem, tá bom? E eu quero orar por você agora. Pai, eu te agradeço muito porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos dá vida em Jesus Cristo. E eu te peço agora, em especial, por cada pessoa que está nesse processo de fazer as suas reparações. Coloque no coração delas a convicção daquilo que elas precisam fazer. Coloque nelas a convicção do caminho a seguir. Abre portas, Pai, para que essas reparações possam ser feitas. E protege o coração e a mente de cada um deles. É no nome de Cristo Jesus em que nós oramos. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse. Confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também.
E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio, não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito, apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo, manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali. É bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependentes de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.